Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Kátia e no vídeo de hoje eu quero trazer um assunto que eu soltei lá no Instagram, mas aqui vai ser algo muito mais completo porque eu quero trazer uma discussão que fiquei pensando. Afinal de contas, quem tem a baixa visão? Quem tem a deficiência visual? Quem tem a cegueira? Porque eu nunca vejo essas pessoas na rua, pelo menos não onde eu moro. E nunca fico ouvindo falar. Eu descobri recentemente pessoas que têm retinose pigmentar só porque eu criei um canal e comecei a me expor. Mas até então eu não conhecia ninguém sobre esse mundo. E eu, quando conheci, fiquei totalmente perdida. Então eu resolvi trazer essa discussão para vocês. Afinal de contas, quem tem deficiência visual? E eu tava pesquisando, por incrível que pareça, nós somos 3,5% da população. Eu sei que isso parece pouco, mas trazendo em números reais, segundo uma pesquisa do MEC, nós somos mais de 6 milhões de pessoas com baixa visão. Mais de 500 mil pessoas são cegas. Então, temos um total aí de 6,5 milhões de pessoas com deficiência visual e, tipo, cadê essas pessoas? Ignorem se estiver passando muita moto, carro aqui na rua, tá no horário de almoço do povo aqui da fábrica. Nunca tem ninguém, mas aí eu resolvo gravar vídeo, parece. Ai, que incrível. Mas então, gente, indo pra esse lado, a gente tem que pensar, mas o que caracteriza a deficiência visual? Bom, se a gente olhar no artigo 2º da nossa LBI, Lei Brasileira de Inclusão, ou Estatuto da Pessoa com Deficiência, que veio trazendo aí essa novidade em 2015, porque até então a gente não tinha uma lei específica. A pessoa com deficiência, ela é considerada aquela pessoa que tem algum tipo de impedimento físico, sensorial, mental, intelectual, motor e que tem um impedimento do exercício pleno de igualdade na sociedade frente a barreiras impostas por esta. Então, é mais ou menos o seguinte: você tem uma doença ou algo que te impeça a longo prazo de exercer sua igualdade efetiva como qualquer outra pessoa na sociedade, basicamente isso. E no caso das pessoas com deficiência visual, seria um impedimento sensorial, que seria a visão. E esse impedimento, ele teoricamente tem que ser avaliado, conforme o parágrafo 1º desse artigo, com uma avaliação biopsicossocial. Então, não é só uma avaliação médica, não é só o médico que vai chegar e dizer você é uma pessoa com deficiência. Não, você não é. Tem que ter uma avaliação médica, uma avaliação psicológica, uma avaliação social para definir se essa pessoa é realmente uma pessoa com deficiência. O que não aconteceu no meu caso, né? No meu caso, eu só tive uma avaliação médica, tem um laudo médico que diz que eu tenho uma doença que me caracteriza essa doença com baixa visão. E é aceito em todos os concursos que eu prestei, provas e processos seletivos e afins. E isso é bem complicado, porque muitas vezes uma pessoa ela pode ter uma característica de uma doença, mas ela não necessariamente é uma pessoa com deficiência, porque às vezes ela tem aquela doença, a retinose pigmentar mesmo, mas e se a pessoa não desenvolveu essa retinose? Se ela tem e não sabe que tem, então ela não é uma pessoa com deficiência, porque isso pode acontecer. Tem gente que vai desenvolver a retinose pigmentar com mais de 60 anos, que passa uma vida inteira sem saber que tinha. Conheço pessoas que desenvolveram depois dos 40, 50. Eu fui, tipo assim, eu descobri com 19, mas sempre desenvolvi, sempre tive a baixa visão. E é complicado, né, a gente pensar que hoje no Brasil eu fui cursar uma faculdade de direito e por mais que todo mundo da faculdade, professores, coordenadores e colegas tentassem me ajudar, não tinha claramente uma acessibilidade. Tipo, tinha rampa, tinha algumas coisas físicas lá do local, mas muitos professores não sabiam lidar com uma pessoa que precisava de uma prova na fonte 16. E, gente, pra mim, fonte 16 nem é tão grande assim, se você for comparar. Tem muita gente que eu conheço que não enxerga menos que uma fonte 36 ou 40. Então, nem era tão absurdo assim. E, tipo, eu era tratada como um ET por isso. Não só na faculdade, mas na vida.
porque é muito complicado quando eu vou comprar um livro da minha área, do direito, e não tem com fontes ampliadas. Recentemente, tipo, a partir de 2019, que a editora Riddle lançou um vademecum com fontes ampliadas, e eu descobri que em 2020 foi a última edição. Não teve em 2021, não teve em 2022. E eu, se teve, eu não achei, porque eu procurei pra comprar. Eu comprei só de 2019. E isso foi importantíssimo pra mim, sabe? Porque agora eu vou prestar a prova da OAB, comprei um VAD com a letra comum. Eles têm, sim, tipo, alguns artigos em negrito e tal, que tem um pouco mais de acessibilidade, mas, gente, não é nada fácil. Precisa de mil e umas adaptações. E eu fico pensando, né? Todo mundo me trata como se eu fosse um alienígena, como se eu fosse uma estranha, mas, gente, são mais de 6 milhões de pessoas, porque aqui ninguém sabe, por exemplo, o que é uma bengala verde. Tipo, ninguém que eu falo, tipo, ninguém, nem eu sabia. É só um nicho muito específico de pessoas sabe o que é bengala verde. E meu namorado, ele é técnico de enfermagem. E ele e o pessoal da área da saúde, pelo menos perto dele, ninguém fazia ideia que tinham várias cores de bengala e que a bengala verde seria para pessoas com baixa visão. E é uma falta de desinformação geral, tipo, meus amigos, familiares. E eu, como eu disse, eu mesma não fazia ideia que isso existia. Pra mim, essa pessoa tava usando bengala porque ela era cega. E aí eu fui desconstruindo isso depois que eu comecei a entrar nesse mundo da baixa visão e descobrindo muita coisa. E é um dos motivos que eu resolvi começar a fazer esses vídeos aqui no meu canal, pra compartilhar e mostrar pra vocês que vocês não estão sozinhos. Eu tô aqui, eu sou uma pessoa com baixa visão e tá tudo bem, a gente consegue ser uma pessoa comum, apesar dos apesares. Porque se a gente não se aceitar como essa pessoa que consegue estudar, trabalhar, fazer um exercício, ser independente, do nosso jeitinho, com mil e umas adaptações, ninguém vai nos ver assim. E a gente que, pelo menos eu, que sou uma mulher com uma deficiência visual, tem que me provar duas vezes, tanto por ser uma mulher, tanto por ter uma deficiência visual. Então, é muito complicado, tipo, já passei por muitas situações e me contem aí se vocês já sofreram algum tipo de preconceito por ter a deficiência visual ou alguma situação constrangedora, porque eu mesma já passei por muitas. E então, eu fiquei pensando, né? Um vídeo reflexivo pra gente concluir que temos mais de 6 milhões de pessoas no Brasil e essas pessoas, elas são invisibilizadas por toda a mídia, a gente não vê uma representatividade, a gente não vê uma apresentadora com baixa visão, ou cega, ou uma atriz, ou qualquer pessoa na mídia que esteja lá representando essas pessoas com baixa visão. E é muito estranho, né? Porque não são 2 pessoas, 200, 2.000, são 6 milhões, né? Bem mais que 6 milhões. Mas e aí, gente? O que vocês acham de tudo isso? Vocês acham que tem representatividade de algum jeito? Porque se tem, eu gostaria muito de conhecer. Deixe aqui nos comentários a opinião de vocês. O que vocês acham? O que pode ser feito para isso mudar? Na minha opinião, o pensamento das pessoas só vai mudar mesmo quando tiver essa representatividade. Mas é isso, gente. Vou encerrando por aqui esse vídeo, porque eu filosofei demais. Então, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!